Olá, aqui é o professor Matheus e essa vai ser a segunda parte da minha aula sobre o autor contratualista Jean-Jacques Rousseau. Na primeira aula sobre o Rousseau, eu falei para você sobre o estado de natureza e o estado de sociedade na visão desse autor. Falei para você que o estado de natureza tem dois momentos para o Rousseau, um momento que é o inicial, digamos assim, que é um momento positivo do estado de natureza, e um segundo momento ainda no estado de natureza, que é um momento negativo, em que o ser humano se corrompe e surgem conflitos entre eles. E falei sobre o estado de sociedade, que teoricamente é criado para sanar esses problemas do estado de natureza, mas que na prática acabam perpetuando esses problemas porque o estado de sociedade, na visão do Rousseau, acaba por gerar mais desigualdade social e tira a liberdade e tira a igualdade entre as pessoas, ou seja, ele considera que as pessoas não são livres e que as pessoas não são iguais entre si. Como solucionar isso é o que eu vou explicar para você nessa segunda parte agora, porque aí vem a proposta do Rousseau daquilo que ele chama de contrato social. Antes da gente continuar então, só fazer aqui uma lembrança, ou seja, os outros autores contratualistas que eu já expliquei para vocês em outras aulas, no caso do Hobbes e o Locke, são autores que enxergam o estado de natureza como uma situação prévia à criação do Estado, que é uma situação que tem ali os seus pontos negativos, conforme varia, conforme o autor. E para solucionar esses pontos negativos, esses autores propõem então a passagem para o estado de sociedade, cada qual analisando o estado de sociedade com características distintas. Já o Rousseau, ele fala sobre o estado de natureza e sobre o estado de sociedade, mas até aqui ele não propôs nada. Ele está apenas analisando, na maneira dele, é claro, aquilo que ele enxerga na realidade. Então, a proposta do Rousseau para a solução dos problemas que ele encontra no estado de sociedade é aquilo que ele chama de contrato social. Portanto, seria uma espécie de terceiro momento no pensamento do autor, no pensamento do Rousseau. Então, essa passagem do estado de sociedade para o contrato social, que aí, repito, é a proposta dele, ela pressupõe algumas características, pressupõe alguns elementos que eu vou explicar agora para você. Então, o primeiro ponto diz respeito àquilo que Rousseau fala de fim da alienação. Então, vamos compreender aqui o que é a alienação no pensamento do Rousseau. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que para o Rousseau a alienação é aquela situação em que o indivíduo não se dá conta de que ele não é livre. Ele não se dá conta de que ele não é igual aos demais. Trazendo isso para uma situação bem concreta e que eu já citei inclusive na primeira parte dessa aula. Imaginemos aqui a situação atual em que o cidadão vota para presidente da República, vamos colocar aí, de 4 em 4 anos. E aí eu pergunto para você, você é livre na hora de votar? E aí, na visão do Rousseau, a resposta seria não. Você não é livre na hora de votar. Por quê? Porque você, na verdade, tem uma ilusão de ser livre, já que esse presidente eleito, ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer aquilo que ele considera o melhor para o país. Então, nessa perspectiva, o Rousseau vai dizer, você não é livre. Ou, no âmbito do poder legislativo, também de 4 em 4 anos, votamos para deputados federais, cuja responsabilidade é criar as leis. Então, nós, cidadãos, nos submetemos às leis criadas pelos deputados federais. Portanto, nós não somos livres. Por quê? Porque, na verdade, a gente está se submetendo a uma lei que nós não criamos. Quer dizer, o deputado federal cria a lei, entre aspas aqui, como ele bem entender. Então, nessa perspectiva, ou é nessa perspectiva que o Rousseau vai dizer que deve haver o fim da alienação. E aí, voltando, nós achamos que somos livres, e achamos que somos livres porque temos o direito de ir votar. Não entremos no mérito aqui do voto obrigatório, essa é outra questão, mas é inegável que ir votar e escolher o seu representante, como nós fazemos no Brasil de 4 em 4 anos,
é um direito. Portanto, nós acreditamos que somos livres, porque nós temos o direito de votar, porque nós temos a possibilidade de votar em quem a gente bem entender, porque nós temos até mesmo a possibilidade de não votar, seja por meio do voto em branco, seja por meio do voto nulo, seja por meio da abstenção, ou seja, do não comparecimento, ainda que tenha aquela multa, mas é uma multa muito pequena. Então, nós temos essa ideia de liberdade, mas na prática nós não somos livres. E não somos livres porque, repito, quem cria a lei não somos nós mesmos e sim outras pessoas. Mas vamos sair do aspecto político e vou dar para você um outro exemplo, mas na esfera econômica. Quando estamos desempregados, eu estou desempregado, por exemplo, eu vou procurar um emprego. E aí, necessariamente, quem está escolhendo o emprego? Ou seja, o que o Rousseau questiona aqui é o seguinte: você que está procurando emprego, é você que é livre para procurar o emprego? E aí, na visão do Rousseau, não é você que está procurando emprego, por exemplo, que é livre. Na verdade, você se submete às vagas disponíveis, porque não necessariamente você vai trabalhar onde você quer, você vai trabalhar onde tem vaga. Então, nessa perspectiva, ou é nessa perspectiva que o Rousseau vai dizer que a gente não é livre no estado de sociedade, mas a gente acha que é livre. Por quê? Porque eu compro o jornal, eu abro os classificados, eu vejo as vagas e eu escolho, eu quero essa daqui. E aí eu vou lá e mando o meu currículo, por exemplo. Mas na verdade o Rousseau vai dizer que não, que isso é a alienação. Isso é você achar que você é livre, quando na verdade você não é, porque quem decide a vaga não é você. Quem decide a vaga é o empregador. É ele que toma a decisão de dizer: vou oferecer uma vaga nos classificados do jornal ou não vou fazer isso. Portanto, nesse sentido, quando a gente acha que é livre para fazer alguma coisa, mas na verdade nós não somos livres porque é o outro que está definindo a nossa vida, isso é alienação. Ainda para fechar com esse mesmo exemplo do trabalho, vamos supor que você queira ganhar 10 mil reais por mês, mas aí você se candidata a uma vaga que vai lhe pagar 5 mil reais, por exemplo. Então você é livre para escolher o seu salário, para escolher quanto você ganha? Não. Mas aí você vai pensar: bom, mas 5 mil reais vai pagar todas as minhas contas do mês e ainda sobra um tanto para eu viajar, por exemplo. E aí você vai ficar feliz, porque você paga todas as suas contas, não tem débito com ninguém e ainda pode viajar 1, 2, 3 vezes por ano, não importa. E aí o Rousseau vai dizer: viu como você é alienado? Porque na verdade você está se submetendo à vontade de outra pessoa, porque é o outro que está definindo o seu salário, não é você. Então, nesse sentido, ou é nesse sentido que o Rousseau fala, só existe a passagem do estado de sociedade para o contrato social se houver o fim da alienação. Ou seja, se o indivíduo, se o cidadão perceber que no estado de sociedade ele não é livre e ele não é igual aos demais. Então, esse é o primeiro elemento, são 4. O primeiro elemento é o fim da alienação. O segundo elemento vai ser aquilo que o Rousseau chama de democracia direta. E eu já falei sobre isso, não apenas aqui nessa parte da aula, mas também na primeira parte da aula. A ideia do Rousseau é que só pode haver efetiva liberdade e efetiva igualdade se houver democracia direta. E aqui, de certa forma, ele critica o Hobbes e ele critica também o Locke. Porque vejam bem, quando o Hobbes propõe o seu estado de sociedade, o Hobbes propõe um estado ditatorial, usando a terminologia de hoje, é um estado absolutista, em que o soberano manda do jeito que bem entender. Já o Locke propõe um estado que, mais ou menos, é nos moldes do que nós temos hoje, que é um estado representativo. Então o indivíduo seria livre para eleger seus representantes de tempos em tempos e com isso estaria então criado o estado de sociedade para o Locke. E o Rousseau vai dizer que nos dois casos, tanto no caso do estado absolutista quanto no estado liberal, que é o estado do Locke, o indivíduo não é livre e o indivíduo não é igual aos demais. E ele vai dizer isso como? E por que aí ele vai dizer então da necessidade da democracia direta? Porque ele vai dizer o seguinte: no caso do Hobbes, quem cria a lei? Quem cria a lei é o soberano. E o cidadão faz o quê? O cidadão se submete ao soberano. Portanto, obviamente, o cidadão não é livre, porque ele se submete à vontade do soberano, e ele não é igual porque o soberano está acima dele.
No Estado liberal do Locke, o que ocorre? O cidadão vota, elege o seu representante e o representante cria a lei. Então, sob a perspectiva aqui do Rousseau, esse Estado garante a liberdade? Não. Por quê? Porque quem cria a lei é o representante, não é o indivíduo. E esse Estado garante a igualdade? Também não. Por quê? Porque é uma casta, é um grupo social, no caso dos representantes, que cria lei. E os demais não criam lei, o cidadão não cria leis. Portanto, não existe igualdade entre os dois. E aí a única forma que o Rousseau enxerga, então, de existência real, efetiva, de liberdade e de igualdade entre as pessoas é pela democracia direta. E por que isso? Porque na democracia direta, quer dizer, lembrando aqui que a democracia direta é aquela situação em que todos os indivíduos criam leis, né? O Rousseau vai dizer que, bom, nesse caso, todos são livres. Por quê? Porque todos estão criando uma lei e irão se submeter à lei que eles mesmos criaram. Portanto, o indivíduo não vai estar seguindo a vontade de outro, seja esse outro um soberano ditatorial, um ditador, como seria no caso do Hobbes, seja esse outro um representante eleito, como seria no caso do Locke. Então, no caso do Rousseau, a democracia direta garante a liberdade, repito, porque o indivíduo cria a lei a qual ele se submete, portanto ele é livre, e ele é igual a todos os demais, porque todos estão participando igualmente, igualitariamente no processo de criação das leis. Então, só a democracia direta, na visão do Rousseau, consegue garantir efetivamente, ao mesmo tempo, a liberdade e a igualdade. E aí não importa se o indivíduo é pobre ou se ele é rico. Quer dizer, todos vão se submeter à mesma lei e todos vão ser iguais na hora de criar essa legislação. E isso aqui é extremamente relevante porque o Rousseau vai dizer que, na verdade, o que importa na democracia direta não é necessariamente o conteúdo da lei, não é? Mas sim o processo de criação das leis. Então, se uma lei for criada com a participação de todos, o processo está garantindo a liberdade e está garantindo a igualdade entre todos os indivíduos. Por isso que a democracia direta precisa estar presente para que se passe do estado de sociedade para o contrato social. O terceiro ponto importante do pensamento do Rousseau nessa passagem diz respeito à vontade geral. E aí aqui a vontade geral, ela tem uma definição que não é numérica. Portanto, não confunda vontade geral com vontade da maioria e nem com vontade de todos, certo? Ou seja, o que é a vontade geral? A vontade geral é um conceito vinculado à moral e que significa fazer o que é certo. Portanto, a proposta do Rousseau aqui, a ideia do Rousseau é a seguinte, é que toda e qualquer lei seja criada com base na vontade geral. E aí qual é então a perspectiva dele? A perspectiva dele é um retorno àquela inocência, entre aspas aqui, inocência, né? Ou aquela situação de bondade intrínseca ao ser humano que existia no primeiro momento do estado de natureza. Eu expliquei isso na primeira parte dessa aula. Então, lembrem-se, né, de que o Rousseau considera que o homem é bom por natureza e depois ele se corrompe. Então, a vontade geral significa dizer que o homem irá se descorromper, digamos assim. O homem vai voltar a olhar para aquilo que é o certo a ser feito. E como se define o que é o certo a ser feito? Sempre desconsiderando os aspectos fáticos da vida do cidadão. Em outras palavras, o indivíduo precisa considerar aquilo que ele, por natureza, sabe que é certo ou que é errado, e ele deve fazer aquilo que é certo, independentemente daquilo que ocorre ao seu redor, independente daqueles fatos que estão ocorrendo ao seu redor. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre dava em sala de aula. Eu perguntava para os meus alunos, mentir é certo ou é errado? E aí a maioria vai dizer, depende.
depende. Vai haver situações em que você pode considerar que mentir seja errado e vai haver situações em que você pode considerar que mentir seja certo. E essa resposta para o Rousseau, ela estaria errada nesse conceito de vontade geral. Por quê? Porque a gente vai dizer que depende, mentir pode ser certo ou pode ser errado, dependendo da situação. Quer dizer, se eu, por exemplo, sou um médico e eu sei que tem ali uma pessoa que está em vias de falecer, talvez se eu chegar para a família dela e disser, olha, o seu parente aí tem mais 5 dias de vida, isso seja muito traumático, isso seja muito perigoso, né? E aí de repente eu resolvo dizer aquilo de uma outra forma ou nem mesmo dizer. Ou seja, nesse caso, ou essa é a situação típica para o Rousseau, em que o indivíduo não estaria fazendo o que é certo. Por quê? Porque fazer o que é certo, na visão do Rousseau, e vejam, independentemente do contexto, independentemente da realidade fática, é dizer sempre a verdade e nunca dizer mentiras. Portanto, a vontade geral, nesse caso, corresponderia à criação de uma lei que impeça a mentira. Por quê? Porque mentira é errado. Um outro exemplo é a pena de morte. E aí eu pergunto para você, pena de morte é certo ou errado? Deve ter ou não deve ter? Né? Como um mecanismo de punição. E aí, de novo, eventualmente, uns vão dizer que sim, deve ter, outros vão dizer que não deve, e talvez uns vão dizer depende do crime, por exemplo. E aí o Rousseau diria que não pode haver pena de morte. Por quê? Porque se a gente abstrai, se a gente pensa apenas na ideia da pena de morte sem estar vinculada a um fato concreto, a um crime, por exemplo, concreto, a gente vai chegar à conclusão de que matar o outro é errado. Portanto, se matar alguém é errado, não pode haver pena de morte. Portanto, a lei deve impedir a pena de morte. Então vejam, essa é a ideia de vontade geral. Repito, não é a vontade da maioria em termos numéricos, não é a vontade de todos, porque percebam que mesmo numa situação em que todos os participantes daquela coletividade pensassem que a pena de morte é certa para um crime X qualquer, o ato de matar em si é errado. Portanto, mesmo que fosse a vontade de todos, na visão do Rousseau, ainda assim isso não estaria vinculado ou isso não corresponderia à vontade geral, porque, repito, a vontade geral significa fazer aquilo que é o correto e não aquilo que depende das circunstâncias. Por fim, o quarto elemento que o Rousseau identifica como sendo necessário para o surgimento do contrato social é aquilo que ele chama de legislador. E aqui não confunda, o legislador para o Rousseau não é o mesmo legislador que nós temos hoje, não é alguém que representa o cidadão e cria as leis. O legislador para o Rousseau é uma pessoa que vai ser, entre aspas, é claro, uma pessoa iluminada, quer dizer, aqui é o meu jeito de dizer, né? É aquela pessoa que vai, na verdade, orientar os demais sobre o que é essa vontade geral. Então, trazendo aqui para os exemplos que eu dei, né? O legislador vai ser aquela pessoa que vai falar assim, pena de morte, sim ou não? E aí vai ter aquela pessoa que vai dizer sim, tem de ter pena de morte para crime de roubo qualquer. Aqui eu estou só colocando de maneira geral. Aí o legislador vai dizer, bom, isso é ótimo, mas e se um dia você precisar roubar por necessidade? Você vai aceitar a pena de morte? E aí provavelmente a pessoa vai dizer, não. Quer dizer, o papel do legislador aqui é meio que guiar, por isso que eu falei agora, entre aspas, é aquela pessoa iluminada, entre aspas, né? Ou seja, é aquela pessoa que vai provocar o outro a refletir sobre o que é o certo a ser feito. Então não pensem que o legislador vai ser alguém que vai manipular o outro, que não é isso. Né? Ou seja, o legislador, repito, é aquela pessoa que vai instigar os outros a pensarem no que é o certo e no que é o errado, independentemente da situação fática, né? Ou seja, de uma perspectiva um pouco mais moral. É aquela pessoa, como eu disse agora, que vai perguntar, matar é certo ou errado? Sem levar em consideração qualquer fato concreto. E aí, com essas perguntas, por exemplo, o legislador ele faria então esse papel, né, de questionar as pessoas para que elas tivessem contato, né, com que elas conhecessem então o que seria a vontade geral. Então esses são os 4 elementos, repito, que o Rousseau identifica como sendo necessários para a passagem
do estado de sociedade, que é aquele momento em que já existe a instituição-estado, mas que é um estado ruim na visão do Rousseau, é uma situação ruim, porque não garante a liberdade individual, não garante a igualdade entre todos. A passagem então desse estado para o contrato social, e para isso precisa então desses 4 elementos: o fim da alienação, a existência de democracia direta, a existência da vontade geral e a existência do legislador. E colocando tudo em conjunto, o fim da alienação significa dizer que o indivíduo vai perceber que ele é dominado, né? Que ele não é livre e não é igual aos outros naquele estado de sociedade, portanto aí ele já vai perceber essa situação. Ele vai participar junto com todos os demais no processo de criação das leis pela democracia direta, portanto aí ele é livre porque ele se submete à lei que ele cria, e ele é igual aos demais porque estão todos juntos criando a lei. A vontade geral, que é fazer aquilo que é o correto, vai fundamentar essa democracia direta, porque aí só vão ser criadas leis com base na vontade geral, portanto as leis seriam automaticamente justas e corretas. E o legislador vai ser aquela pessoa que irá convencer ou irá mostrar para aqueles que ainda estejam meio céticos sobre essa situação o que seria a vontade geral, para que eles também participem nesse esquema da democracia direta e possam, consequentemente, ser livres e iguais a todos os demais. Com esses passos, então, chega-se ao contrato social, que é a proposta do Rousseau, em que todos os indivíduos, então, seriam livres e iguais entre si. Percebam que só aqui o Rousseau vai falar sobre direitos, e aí ele vai dizer que não existe transferência de direitos, como era no caso do Hobbes, e não existe cessão dos direitos, como é no caso do Locke. Ele vai dizer que o povo é soberano o tempo todo. E é claro, se a gente está falando num sistema de democracia direta, é de se pressupor que o povo mantém esses direitos naturais em suas mãos o tempo todo, já que o povo decide tudo a todo o momento. Então, nesse sentido, esse contrato social ele vai classificar, ou melhor dizendo, no momento em que o contrato social está em vigor, o Rousseau vai classificar os indivíduos e vai diferenciar aí os indivíduos em relação a momentos distintos. Então ele vai dizer o seguinte: o cidadão, quando ele estiver lá criando a legislação, né, naquele momento de exercício da democracia direta, ele é soberano, porque ele está criando a lei. Mas no momento em que ele se submete à lei que ele mesmo criou, ele não está atuando como soberano, mas sim como súdito. Por isso que o Rousseau vai dizer que no contrato social o cidadão é soberano e súdito ao mesmo tempo. Soberano porque ele detém os direitos naturais de criar leis a qualquer momento, e súdito porque ele obedece às leis. Agora lembrando, né, que o súdito aqui não quer dizer inferior ao soberano. É a mesma pessoa, né? É o mesmo indivíduo, é o mesmo cidadão. Então, esse indivíduo, esse cidadão, quando ele atua criando a lei, ele é chamado de soberano pelo Rousseau, e quando ele se submete à lei que ele mesmo criou, ele é o súdito na nomenclatura do Rousseau. E seria essa atuação dupla, digamos assim, né? Sendo soberano e súdito ao mesmo tempo, que garante a liberdade individual e a igualdade entre todos para o Rousseau. Como eu expliquei antes, eu sou livre, na visão do Rousseau, né? Nesse contrato, nesse momento do contrato social, eu sou livre porque eu crio a lei pela democracia direta. A lei é justa porque ela se fundamenta na vontade geral e, consequentemente, então, eu não apenas sou livre, mas eu também sou igual a todos os demais porque todos estão participando desse processo de criação das leis. Há ainda 2 últimos aspectos do pensamento do Rousseau que são importantes de serem chamados a atenção aqui. O primeiro deles é sobre essa soberania popular. O Rousseau vai identificar 4 características nessa soberania popular. Primeiro, ela é inalienável, ou seja, ela não é transmitida a ninguém, nem cedida a ninguém. O povo sempre é soberano para poder garantir a liberdade e a igualdade. Ela é indivisível, ou seja, o Rousseau não enxerga a possibilidade de separação de poderes, né? Para ele, a soberania sempre vai ser indivisível, porque o cidadão ele sempre vai ser soberano para criar a lei e vai ser súdito para se submeter à lei. Portanto,
não vai haver nenhum tipo de divisão de poderes, de separação de poderes, então a soberania é indivisível. A soberania é infalível, ou seja, ela sempre está certa, a vontade popular sempre está correta. E por quê? Porque ela se fundamenta na vontade geral, e se a vontade geral é fazer aquilo que é o correto, a soberania sempre vai ser infalível. E por fim, a soberania é absoluta. E o absoluto aqui não é no sentido de absolutista, de mandar e de impor, mas é absoluta no sentido de que não existe meio termo, né? Ou seja, a soberania, uma vez definida como soberania popular, ela sempre precisa ser posta em prática. Então, essas vão ser as 4 características da soberania popular. E o último ponto do pensamento do Rousseau, que é importante ser destacado, diz respeito àquilo que ele chama de ditador. E aí muitos vão inclusive criticar o pensamento do Rousseau e dizer ele cria todo esse mecanismo do contrato social baseado em democracia direta, fim da alienação, vontade geral, para depois dizer que vai ter um ditador. Então isso é contraditório. E aí o Rousseau, na verdade, claro que isso é questionável, né, criticável no pensamento dele, mas vale destacar que o Rousseau fez isso por quê? Porque ele acreditava que esse processo seria muito complicado. Quer dizer, imaginem aí, né, e aí voltando ao próprio raciocínio dele, o ser humano já foi corrompido, o ser humano já tem aquela ideia da propriedade privada, da ganância de um sobre o outro, então ele vai dizer, para que haja passagem do estado de sociedade para o contrato social, é necessária a existência de um ditador, que seria um ditador nos moldes romanos, ou seja, ele seria um ditador temporário, que iria pegar essa sociedade e passar para o contrato social. Uma vez estando no contrato social, esse ditador deixaria de existir. Então são essas as características do contrato social, repito. Primeiro, fim da alienação, democracia direta, vontade geral, legislador. Esses elementos são os elementos que o Rousseau enxerga como fundamentais para se passar do estado de sociedade para o contrato social. Aí existe a soberania popular, que por sua vez é inalienável, indivisível, infalível e absoluta. Então são essas as características do contrato social. Espero que tenha ficado claro para você, e se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu volto aqui e vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o pensamento do Rousseau. Então é isso, agradeço a você por ter assistido, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.